A Escritura diz assim, Êxodo 11, do 1 em diante. Disse o Senhor a Moisés, ainda mais uma praga trarei sobre a terra do Egito. Então vos deixará ir daqui. Quando vos deixar, é certo que vos expulsará totalmente. Fala agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz o Senhor, cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó que se assenta no seu trono até o primogênito da serva que está junto a Mó, e todo o primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, e nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus oficiais descerão a mim e se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue. E depois disto sairei. E ardendo em ira, se retirou da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés, Faraó não vos ouvirá para que as minhas pragas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas perante Faraó, como o Senhor, diante de Faraó. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó para que não permitiu saíssem da sua terra os filhos de Israel. Capítulo 12. Disse o Senhor então a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho, mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comereis a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao 1º dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o 1º dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao 1º dia haverá para vós outro santa assembleia, também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra fará nele,
exceto o que diz respeito ao comer, somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito, portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, nem em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos e lhes disse: escolhei, tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os primogênitos e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar? Dê-nos graça então, ó Pai, para podermos ouvir Tua doce voz na Tua palavra. Permita-nos então compreendê-la, entendê-la e aplicá-la à nossa vida. Que o Senhor ministre então a cada um de nós, segundo nossa necessidade, também Tua boa mão, consolando, confortando, exortando, animando, encorajando. Também, ó Pai, dê-me Tua graça para que transmita a Tua palavra com fé e com temor ao Teu nome. Que as minhas fraquezas, falhas e pecados não sejam impedimentos. Então somente abençoa o Teu povo e fala-nos de Tua parte. É a nossa súplica, confiados tão somente em Jesus, Teu Filho, nosso Redentor. Amém. Amém. Bom, providencialmente, aprove a Deus permitir que tratássemos do texto da Páscoa no período da Páscoa, né? Então, não há nenhuma coincidência e também não há nenhum tipo de propósito específico, né, em pregar sobre a Páscoa na Páscoa, haja vista que nossa Páscoa é celebrada mensalmente, né? A mesa é a nossa Páscoa. Mas eu quero também trabalhar sobre isso hoje. Bom, os capítulos 11 e 12, na verdade o capítulo 11, ele é a introdução acerca da morte dos primogênitos, é a menção da última praga, não é? Mas ele só se cumpre no capítulo 12, a partir do 29, que é quando o Senhor vai de fato passar por Israel naquela noite, e vai passar, pelo Egito, e vai eliminar então todos os primogênitos, tanto de homens quanto de animais que haviam na terra do Egito. Então o capítulo 11, não vou tratá-lo de forma muito detalhada, porque o foco é o capítulo 12, já que o 11 ele apenas menciona aquilo que aconteceu no 12 a partir do 29, tá? A última praga, que é a praga dos primogênitos, ela descreve ela descreve um dos mais horripilantes momentos da história humana. Então, se você pensa numa tragédia, pense na última praga, tá? Pense na última praga.
O Senhor então disse que passaria pela terra do Egito e mataria todos os primogênitos de todos que residissem naquela terra, tanto de homens como de animais. Esses primogênitos incluíam bebês que haviam nascido há pouco tempo, crianças mais velhas, jovens, adolescentes, idosos. Não importava a idade, o sexo, a posição social. Todo aquele que fosse o primeiro a abrir a madre, este então morreria naquele dia. Era o juízo que o Senhor estava trazendo à terra do Egito, não é? Por conta do pecado do povo, por conta do pecado de Faraó, do endurecimento de seu coração, mas sobretudo por conta dos deuses. O povo adorava, idolatrava aquilo que era falso, que não era verdadeiro. Então o Senhor trouxe tão grande juízo àquele povo. É interessante observar que nessa questão da última praga, o Senhor comunicou a Moisés e a Arão que falassem tanto aos egípcios como a Israel. Os irmãos devem lembrar que até a terceira praga Israel sofreu, junto com os egípcios, as 3 primeiras pragas. Da quarta em diante Israel foi poupado, mas na última ele não seria poupado. Não seria poupado. A última praga era de fato o julgamento contra o pecado. E portanto Israel também poderia sofrer tal juízo, a não ser que algo fosse feito. E foi esse algo que foi feito que livrou Israel daquela terrível e horrenda praga, aquele dia extremamente doloroso na história humana. O capítulo 11, ele possivelmente retrata algo, mais ou menos, eu vou cogitar um mês e meio depois do capítulo 9. Os irmãos devem lembrar que o capítulo 9, a praga da escuridão, se deu lá por volta de janeiro, quando as colheitas foram afetadas, do trigo e da cevada, mas o centeio ainda não, porque ainda não havia nascido, então é período de colheita. E a praga se dá, a morte dos primogênitos se dá, no mês conhecido como Nissan ou Abib, que é mais ou menos meados de março, meados de abril no nosso calendário. Então você tem aí um período depois, um mês e meio talvez, quando o Senhor anunciou a última praga e ordenou que Moisés falasse ao povo e ao próprio Faraó. Então, no capítulo 11, a partir do verso 4, Moisés fala a Faraó acerca dessa praga, apesar de no verso 29 do capítulo 10, Faraó ter dito que nunca mais olharia para Moisés, mas de algum modo o Senhor permitiu que isso acontecesse, ou talvez presencialmente, ou por meio de algum escrito, mas o certo é que ele comunicou isso aos egípcios, e eles não creram na palavra do Senhor, exatamente como Deus havia dito, e portanto, tal tipo de incredulidade teve como sua consequência, seu fruto, a morte dos primogênitos. Bom, explicado o 11 então, vamos para o capítulo 12. No 12, disse o Senhor a Moisés, então Deus agora fala a Moisés e ordena-lhe que fale especificamente ao povo de Israel. E diante disso, eu quero tratar com os irmãos, como venho tratando, o tema central das pragas é o Senhor é o único Senhor, mas nesse caso nós vamos acrescentar a esse tema central a verdade de que nós devemos lembrar a distinção pactual de Deus para com o seu povo. Deus fez uma distinção entre o seu povo e os egípcios, conforme o verso 7 do capítulo 11, o Senhor disse: e vocês saberão que fiz distinção entre os egípcios e os israelitas. E como essa distinção foi feita? E é isso que eu quero abordar com os irmãos nessa manhã. O modo como Deus distinguiu o seu povo dos demais povos, nesse caso dos egípcios, por meio do evento que nós conhecemos como Páscoa. A primeira coisa que o Senhor ensina ao seu povo está no verso de número 2 do capítulo 12, que é exatamente o calendário.
O Senhor disse assim: este vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Deus mudou o calendário israelita. Houve uma alteração nesse calendário e agora o ano passaria a girar em torno da celebração da salvação. Os israelitas deveriam começar os seus anos exatamente recordando da salvação, recordando do livramento que eles receberam da parte de Deus quando ainda estavam na terra da escravidão. O Senhor então disse: esse vos será o primeiro mês do ano. Então houve uma mudança geral no calendário, e este vos será o principal dos meses. Então houve uma ênfase também acerca dessa mudança no calendário. A coisa mais importante na vida dos israelitas não deveria ser o final do ano, não deveria ser o próprio aniversário de suas vidas, não é? O aniversário natalício, mas deveria ser exatamente o celebrar da salvação, da libertação. Seria exatamente o começar a cada ano recordando que possuíam vida e liberdade por causa de Deus que os havia livrado do destruidor e da morte quando estavam na terra do Egito. A mudança no calendário, ela não é apenas uma mudança de datas. Nós seríamos muito ingênuos em achar que Deus mudaria o calendário apenas por uma questão de data. Não. Na verdade, quando Deus mudou o calendário, Ele está trazendo para dentro da vida do povo e para dentro da rotina do povo, Ele está trazendo um conceito teológico. Deus está estabelecendo uma base teológica para aqueles que eram escravos e que passarão a ser livres. Para aqueles que estavam sob sentença de morte, mas que agora teriam vida. Então, há uma base teológica para a mudança no calendário. E a base teológica está exatamente relacionada com a obra da salvação. O novo ano começava para os judeus a partir desse momento, não porque um ano havia terminado e outro começaria de forma aleatória. Não. Um novo ano começaria exatamente porque houve uma grande obra de salvação. O ano começaria exatamente por recordar tudo aquilo que Deus havia feito para livrá-los da morte, para livrá-los da destruição. Deus então estava mostrando a Israel que a coisa principal a ser esperada, a ser desejada, a ser comemorada, a ser celebrada, era exatamente a obra da salvação. Portanto, o primeiro momento do ano, ou o ano começava recordando da salvação. E quando esse ano estava para concluir-se e o novo se avizinhava, então eles já se preparavam para celebrar novamente a obra da salvação. O ano deveria então começar recordando, não que temos uma colheita pela frente, ou que teremos mais um ano de vida pela frente, ou que teremos negócios pela frente, mas o ano deveria começar recordando: estamos vivos porque o Senhor nos salvou. O aspecto teológico da lembrança da salvação, ele mostra que essa transformação no calendário implicava lembrar ao povo continuamente o status em que eles se encontravam. Antes escravos e mortos, agora libertos e vivos. Antes escravos, agora livres, mortos, agora vivos. Mas por que eles estavam vivos? E por que eles estavam em liberdade? Por causa do Cordeiro, do sangue do Cordeiro, porque alguém tomou a morte que pertencia a eles, alguém os substituiu naquela morte. É interessante observar, irmãos, que hoje não é diferente. O nosso calendário, o calendário dos crentes, ele também tem um aspecto teológico. E por isso o dia do Senhor mudou do 7º para o 1º.
Na criação, Deus descansou ao final de sua obra, trazendo exatamente para o seu povo a ordem de descansar também. Mas por causa do pecado, o descanso fora impedido, porque ainda que os homens deixassem de trabalhar, suas almas continuavam em cansaço. Quando Cristo veio e eliminou então a morte e o pecado, e o peso que este pecado trazia sobre as almas dos homens, então agora os homens verdadeiramente podem descansar. E então não há mais uma necessidade de se descansar no final de algo, mas agora há uma necessidade de se descansar no começo de algo. Porque o descanso não está mais ligado ao não fazer, mas o descanso está ligado ao receber. É por isso que nossa semana começa com o primeiro dia. E o primeiro dia é o dia do Senhor, é o dia do culto, é o dia da celebração, é o dia em que nós relembramos a nós mesmos, pela palavra, pelo culto, pelos exercícios espirituais, a grande obra da salvação. É o dia em que nós não apenas descansamos dos afazeres, dos lazeres e das coisas do mundo, mas é o dia em que nosso corpo verdadeiramente encontra repouso na promessa de Cristo, quando Ele disse: ainda que morra, vivereis. Eu vos ressuscitarei no último dia, disse o Senhor. Agora, no começo de cada semana, e não mais como antes, no começo de cada ano, mas agora no começo de cada semana, os crentes são relembrados de que estão vivos e libertos por causa do sangue do Cordeiro. Agora, semanalmente, os crentes celebram a Deus cultos em gratidão. Eles louvam o seu Salvador semanalmente, manifestando sua gratidão e dizendo ao Senhor: nós estamos livres e vivos por causa do Senhor. É por isso que é um erro os crentes celebrarem a Páscoa em abril. Porque a Páscoa judaica era celebrada uma vez por ano. Ela era um tipo daquilo que Cristo faria por nós na cruz do Calvário. É um erro celebrar a Páscoa em abril, é um erro louvar a Deus pela salvação uma vez no ano, porque isso era sombras de quando o Cordeiro ainda não havia vindo. Era uma obra pequena, necessária e suficiente naqueles dias para anunciar o Evangelho, mas não tinha de fato a grandiosidade, a glória e a majestade da pessoa e do sacrifício do Filho de Deus. A nossa Páscoa é celebrada dominicalmente ou mensalmente, que é a ceia. É na ceia que nós comemos o Cordeiro, não é? E tomamos do cálice. Essa é a nossa Páscoa. Na ceia nós celebramos exatamente que o Senhor passou por cima dos nossos pecados. Por quê? Porque nós já havíamos sido salpicados, não é? Manchados, vestidos com o sangue do Cordeiro, o sangue da substituição. O nosso calendário mudou, a nossa vida mudou depois da nossa libertação e salvação na pessoa de Cristo. Agora, a nossa semana começa no primeiro dia, que é o dia do culto. O nosso descanso é no primeiro dia, por quê? Porque nós agora não mais deixamos de fazer para descansar, mas agora nós celebramos o que recebemos para descansar. Alguém já fez por nós e por isso nós descansamos. Agora a nossa vida gira em torno deste santo dia, deste momento glorioso de celebração ao Senhor nosso Deus, o Deus que nos salvou. Isso é maravilhoso, não é? É algo incrível. Notem, quando Deus descansou no primeiro dia da semana, no sétimo dia, Deus não descansa porque se cansa, né? Ele ensina o princípio de descansar nele, de encontrar nele repouso. Mas
Quando Deus descansou no primeiro dia da semana, Ele ensinou o princípio da dependência. Quando Cristo descansa da sua obra de salvação no primeiro dia da semana, Ele não nos ensina o princípio da dependência apenas, mas Ele nos ensina o princípio da obra consumada, da obra completa. É como se Ele estivesse dizendo, você não precisa fazer mais nada, não há mais nada para fazer, porque tudo já foi feito. Tudo já foi feito. Então nós descansamos porque recebemos. Nós descansamos no Senhor porque recebemos do Senhor, de Cristo, a nossa redenção. E aqui, meus irmãos, fazendo uma aplicação para a nossa vida, a ordem da mudança do calendário, ela ainda continua em vigor. Ela continua em vigor. Quando nós mudamos o nosso calendário, nós estamos testemunhando a nós mesmos e aos de fora o processo de transformação, ou, como nós bem conhecemos na Escritura, aquilo que é chamado de santificação. A mudança do calendário, ela aponta para a mudança da santificação. Por isso que nós recordamos semanalmente da obra da salvação, porque continuamente estamos no processo de aperfeiçoamento, mas no processo de conformação, de nos conformarmos à pessoa de Cristo. A mudança no calendário é um lembrete, sabe o lembrete da geladeira? É um lembrete de Deus para nós, dizendo, você não pode mais viver para você mesmo, mas você agora precisa viver para mim. É como Paulo disse aos Gálatas no capítulo 2, verso 20, Paulo diz, olha, depois de Cristo eu não vivo mais para mim mesmo, mas agora a minha vida eu vivo para o Filho de Deus pela fé. Por quê? Porque Ele se entregou por mim. Então, a mudança no calendário, ela marcava a celebração da salvação, ela marcava o descanso em Cristo e ela marcava o processo da santificação. Por isso que Deus ordenou, mudem o calendário. O ano começa agora com a celebração da salvação. E vocês passarão o ano inteiro lembrando que não são mais escravos nem mortos, mas agora são livres e vivos, através do sangue do Cordeiro. E isso é feito hoje. Dia após dia, a nossa vida como um todo deve ser uma celebração. O nosso calendário, as nossas atividades são dirigidas pela obra da salvação, pelo dia do Senhor, pelo culto, pela celebração que prestamos ao Senhor. E isso é aplicado na nossa vida constantemente, diariamente. Estamos no processo da transformação, somos livres e vivos por causa do sangue do Cordeiro. Mas em segundo lugar, Deus também fez distinção entre Israel e o seu povo através do Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascal. Então, verso de 3 a 6, o Senhor disse assim, fala a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena, convida o vizinho e vocês vão calcular quantas pessoas bastam para comer um cordeiro. Verso 5, o cordeiro será sem defeito, ele tem que ser macho de 1 ano, pode ser um cordeiro ou um cabrito. Vocês vão guardar o cordeiro, no verso 6, até o 14º dia do mês. E então, nesse 14º dia do mês, ao final da tarde, vocês o imolarão. O Cordeiro Pascal também ensinaria a distinção entre Deus e o seu povo, entre Deus e os egípcios. A ordem divina foi, cada família vai tomar um cordeiro, e ele tem que ser novinho, de 1 ano, ele tem que ser macho, ele não pode ter defeito, nenhuma mancha, ele tem que ser perfeito. E esse cordeiro tem que ser tomado no dia 10 deste mês,
e ser guardado até o dia 14º daquele mesmo mês, e então ele morreria ao final da tarde por aquela casa. Eu não sei se os irmãos conseguem perceber o que é que Deus está ensinando aqui, mas eu vou tentar explicar. O povo deveria tomar um cordeiro ou um cabrito dentro do rebanho. Então, ele tomaria esse bicho de entre o rebanho e ele tiraria do rebanho. Notem que a palavra é guardar, então ele traria consigo o seu cordeirinho. Naquela época, diferente da nossa hoje, os rebanhos ficavam sempre ao ar livre, então ele tinha que tirar de lá e ele tinha que colocar num lugar reservado. O único lugar que eles tinham de reservado eram as suas próprias casas. Eles não tinham outros locais, currais, muros. Então o cordeirinho ficava ali. E por 5 dias inteiros, o cordeirinho entrava na família. Aí as crianças brincavam com o cordeirinho, e davam comida ao cordeirinho, e davam água ao cordeirinho. E a família inteira passava 5 dias num aspecto, num trabalho de familiarização, de identificação com o cordeiro. O cordeiro era o Salvador. E por 5 dias inteiros, dias e noites, o substituto estava na casa. E todos na casa ouviam, dia após dia, noite após noite. Mas chegava então a tarde, o final, o entardecer do 14º dia. E quando o pai preparava-se para matar o cordeiro, certamente as crianças diziam: mas por que ele vai morrer? E o pai tinha que dizer, como nós lemos depois: este é o nosso Salvador. Este é aquele que é o perfeito, que deu a sua vida pelos imperfeitos. Este é o justo, que morre pelos injustos. Sabe, o seu sangue, meu filho, não será derramado. Por quê? Porque o dele precisa ser derramado. Por 5 dias inteiros, as crianças passavam a se familiarizar, desenvolviam afetividade com o cordeiro, os adultos também. E ao final, então, daquele 14º dia, eles tinham que assistir o seu Salvador morrer no lugar deles. Eles tinham que assistir o seu Salvador perder a sua vida, para que eles não a perdessem. Mas há um detalhe interessante, né? Quem matava o cordeiro? Os que o amavam. Era o pai quem tinha que matar o cordeiro. O nosso pecado, né? O nosso pecado foi quem de fato levou o nosso Redentor à cruz. Então, todas essas coisas apontavam para a necessidade de um substituto perfeito. Todas elas apontavam a necessidade de um sacrifício perfeito. Todas elas lembravam aquilo que a Bíblia não cansa de dizer, que o homem depois da queda está morto em seus delitos e pecados. É corrupto e impossibilitado de se salvar. Ele necessita de obras melhores, ele necessita de um substituto perfeito e santo. E esse substituto perfeito e santo tinha que ter identificação com eles. Por isso a Bíblia vai citar posteriormente um dos nomes de Cristo, que é Emanuel, o Cordeiro entre os seus algozes. O Deus entre os homens, o Emanuel, o Deus encarnado, que passou mais de 5 dias entre os homens, com o propósito exatamente de substituí-los na cruz do Calvário. É engraçado como a gente pode tentar imaginar aquela cena, né? Às vezes eu fico tentando imaginar aquela cena, né? Eu estando lá e matando o cordeiro e sabendo que, de fato, quem deveria morrer seria eu mesmo e não o cordeiro, né? E aí você vê a misericórdia divina
a graça divina, o Espírito do Senhor trazendo fé ao coração daqueles homens, dizendo: não lhes traga peso ao coração, imola o cordeiro, porque ele é a tua vida, ele é o teu substituto, imola o cordeiro. Então, pela fé, eles deveriam imolar o cordeiro, matar o seu Salvador. Trazendo isso e aplicando para nós, nós não temos mais a necessidade de matar um cordeiro, porque o nosso cordeiro já foi morto na cruz. O nosso substituto perfeito é Cristo, e por isso que o Senhor, quando esteve comendo a Páscoa, ele então substituiu os elementos do sacramento, dizendo: a partir de agora vocês comerão o pão e beberão o cálice. O pão simboliza o meu corpo e o cálice o meu sangue. O pão simboliza o trabalho que eu fiz para vos salvar. E o sangue simboliza o trabalho que eu fiz para vos tirar da condenação do inferno. A mesa, de fato, é a nossa Páscoa. Nela nós rememoramos e celebramos o nosso Redentor. A mesa nos ensina continuamente que Cristo é o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o nosso pecado. E por meio dele, através da fé, nossos pecados são cobertos. Essa é a nossa esperança. É por isso que os crentes não podem estar comemorando Páscoa em abril. É como se fosse uma negação de Cristo, da sua obra, da sua morte, da sua salvação trazida a nós. Então o cordeiro tinha que se identificar, o cordeiro tinha que ser sacrificado, substituindo-os naquela noite terrível. Em terceiro lugar, o texto nos mostra a morte do cordeiro. Então os versos, a partir do verso 6 até o verso de número 8, o texto diz assim. Eu vou ler a parte final do 6. E toda a congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Então, o cordeiro deveria ser morto ao entardecer, não é? E isso lembra-nos o julgamento do nosso pecado, conforme Romanos 3, 23, que os homens são necessitados, não é, da misericórdia divina. O cordeiro deveria, de fato, morrer por aqueles que tinham culpa, então a culpa precisava ser vista, não é, no sangue do cordeiro. Mas ele não possuía culpa, ele substituiu os que tinham culpa, mas a culpa deveria ser vista ali. Eles deveriam perceber o grau, o erro, o peso de seus pecados na morte do cordeiro. Eles precisavam observar que aquela vida inocente fora considerada culpada para poupá-los da morte, para poupá-los do julgamento. Então, eles deveriam enxergar no sangue, não é? Não apenas que alguém morreu, mas que um justo tomou o lugar do injusto. O sangue do cordeiro deveria ser aspergido na porta e nos umbrais das portas e nas travas, né? Na caixa da porta e nas travas da porta. A manipulação do sangue significa exatamente uma oferta feita ao Senhor pelo pecado. Então o sangue foi oferecido como oferta pelo pecado. Daí os irmãos vão entender mais adiante, quando pregarmos lá em Números, quando Deus proibiu o consumo do sangue, era exatamente para lembrar, não é? Era uma sombra, não é? De que a vida estava no sangue, a vida estava no sangue do Cordeiro. Então eles tinham que manter vivo essa verdade na mente. Então hoje quem quiser comer pode, não há pecado, né? Então a manipulação do sangue envolvia a oferta pelo pecado, e eles deveriam então fazer isso, essa obediência, aplicando o sangue lá nas portas, pela fé, exatamente lembrando a si próprios de que aquela casa era indigna,
mas de que Deus manteria a sua promessa e passaria por cima daquela casa e pouparia aquela casa do julgamento. Verdadeiramente, Páscoa significa isso, né? Passar por cima. Então o Senhor visitou todas as casas de Israel e todas as casas egípcias, e naquelas em que havia sangue do cordeiro, ele passou por cima e ele poupou do julgamento aquela casa e aquela família. Eles não sofreram a morte nem o juízo naquela noite. Eles precisavam entender, não é, que só havia uma maneira de escapar do juízo, e essa maneira era através do sacrifício, da morte do cordeiro. Então eles deveriam passar o sangue, eles deveriam olhar que alguém morreu substituindo-os naquela noite. Como nós aplicamos isso à nossa vida? Nós aplicamos a nossa vida lembrando que a salvação ela é realizada através da fé no substituto. Os crentes precisam lembrar desta verdade continuamente, porque há uma tendência natural em nós, por causa do pecado, de querermos nos justificar com nossas obras diante de Deus, de querermos nos apresentar diante de Deus de uma forma aceitável por nós mesmos. A mesa, o culto, a pregação são instrumentos que visam lembrar-nos dia após dia, dominicalmente, semanalmente, ano após ano. A salvação é uma obra da graça. Ela foi realizada através do Cordeiro e nós recebemos essa salvação pela fé. Quem vai aos céus, quem morará nos céus, não é aquele que muito fez, porque na verdade ninguém fez. Mas quem vai morar no céu, conforme o texto que nós até lemos de Romanos 4, é exatamente o que não fez, mas recebeu pela fé a obra do substituto. Então nós precisamos nos lembrar continuamente a salvação realizada pelo Cordeiro e recebida por nós, através da fé ou pela fé. Nós não podemos esquecer dessa verdade. E aí, irmãos, aplicando ainda mais profundamente essa verdade ao nosso dia a dia, às vezes nós somos achados na vida, em algum momento da nossa vida, nós podemos ser achados tentando nos esconder de Deus por algo que fizemos, ou por algo que deixamos de fazer, ou porque fomos coniventes com alguma coisa ou pessoa, e esse ato que foi feito é um pecado, é algo horrível, e nós muitas vezes, por não confiar na obra realizada por Cristo, passamos uma vida inteira de cansaço neste mundo, carregando um fardo do qual Cristo já pagou na cruz. Muitos crentes, homens e mulheres de fé, sofrem com problemas porque não conseguem compreender, ou na verdade não conseguem entregar ao verdadeiro Salvador os seus fardos, as suas lutas, os seus temores. E então eles vivem uma luta de peso, eles vivem uma vida sobrecarregada. Muitos acham que para receber o perdão de Deus, ele precisa impressionar Deus com alguma coisa. E, portanto, passam uma vida inteira tentando impressionar o Senhor. Quando lemos na história da igreja, homens e mulheres que muitas vezes saíram mundo afora, dando sua vida e seus bens, não é? Em atitude de fé, alguns verdadeiramente fizeram isso porque criam que Deus os usaria na conversão e salvação de pessoas. Mas outros fizeram isso na triste e vã ilusão de que precisavam corroborar, cooperar, contribuir com a obra de Cristo para as suas próprias almas. E viveram então pesarosamente, anos e anos, tentando impressionar o Senhor a fim de alcançar o perdão de seus pecados. Nós precisamos compreender que o nosso pecado foi perdoado na cruz
para todo aquele que crer no Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mácula. Nós vamos ver mais adiante, o fato de Deus ter livrado Israel do juízo, não quer dizer que Israel era melhor do que os egípcios. Não quer dizer que em Israel não havia pecadores, incrédulos. Não quer dizer que em Israel não havia homens e mulheres que mereciam morrer. Não. O fato de Deus passar por cima das casas dos israelitas e não os matar, quer dizer que ele agiu graciosamente, a despeito de toda maldade e incredulidade que existia naquela casa. Ele agiu graciosamente. E ele agiu no sangue do Cordeiro. Então, quando nós somos lembrados de que a salvação é realizada por Cristo e recebida através da fé, isso deve trazer um conforto ao nosso coração. Saber que o perdão dos nossos pecados não depende de nada que nós venhamos a fazer, mas depende integralmente daquilo que Cristo já fez por nós. E por isso nós podemos verdadeiramente descansar do Senhor, mesmo sabendo que somos maus ainda, pecadores, corruptos, mas podemos descansar no Senhor, porque nós somos como que aquelas casas marcadas pelo sangue do Cordeiro. Então, no dia do juízo, o destruidor passará por cima, mas não nos matará, não nos afetará. Em quarto lugar, o povo deveria também lembrar a sua distinção, a sua obra de redenção, alimentando-se do Cordeiro. Os versos 8 e 11, o texto diz que eles deveriam comer a carne assada no fogo, pães asmos, ervas amargas, não poderia ficar nada cru, não poderia ser comido nada cozido, tudo deveria ser assado. Deveriam comer com roupas, deveriam comer prontos para partir. Cintos amarrados na cintura, sandália nos pés, cajado na mão. Deveriam comer a Páscoa do Senhor com pressa. A carne deveria ser então consumida com os pães asmos, as ervas amargas. Deveriam comer prontos para partir, porque a salvação ocorreria a qualquer momento. Então, a ordem para vestes prontas, sandálias nos pés, cajado na mão, a ordem é: estejam prontos para seguir o Senhor no momento que for anunciado. É engraçado que Paulo vai tratar disso também, aos Colossenses, aos Filipenses. O Novo Testamento vai falar como um todo disso. Os crentes devem estar sempre de lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, seguir o Senhor no momento anunciado, ou seja, chegará o momento em que deixaremos este mundo. Então nós devemos estar preparados para esse momento, para ouvir a voz do Redentor e irmos a Ele com fé e com esperança. O cordeiro deveria então ser comido assado, isso significa juízo. A carne no fogo representava o juízo contra o pecado. Por isso que tudo tinha que ser assado, nada poderia ser cozido ou cru, tudo deveria ser queimado. Eles deveriam lembrar que aquilo era julgamento. Então, era salvação para eles, mas juízo para o cordeiro. Então o fogo anunciava também o juízo sobre o pecado. As ervas amargas eram um lembrete da experiência amarga no Egito. E os pães asmos eram o lembrete da pressa. Eles deveriam comer com pressa. Não dava tempo levedar e precisavam sair urgentemente da terra da escravidão e da morte para a terra da liberdade e da salvação. Como nós aplicamos estas coisas à nossa vida? Hoje, meus irmãos, muitos crentes, até o óbvio tem que ser dito hoje, porque às vezes o óbvio parece ser novidade. Você não precisa comer ervas amargas, isso tudo era sombras, tá? O pão asmo, na ceia pode ter o pão asmo? Pode, não tem problema nenhum, mas não tem nada a ver. Não precisa comer peixe, Eram sombras. Estas coisas apontavam para Cristo. Mas como é que nós aplicamos estas coisas hoje na nossa vida?
acerca do juízo para com o pecado, a carne assada ao fogo, ervas amargas, vestes, pronto para seguir o Senhor. Quando os crentes pensam muito acerca de si, o resultado é que eles pensarão pouco acerca de Jesus. Quando os crentes se acham bons, Cristo se torna menos necessário para a sua salvação. Infelizmente, muitos crentes têm desprezado o sacrifício vicário do Cordeiro perfeito pelo pecado, porque eles têm uma baixíssima visão acerca do mal, acerca do próprio pecado. Muitos crentes não conseguem louvar a Deus com grande fervor em suas almas, e isso não depende dos instrumentos, nem da letra, nem do ambiente. Porque se o fervor estiver atrelado aos instrumentos, aos cantores, à letra e ao ambiente, falta o espírito. O diabo também promove este tipo de emoção. Mas muitos crentes não louvam a Deus com verdadeira paixão e fervor em suas almas, porque eles ainda não entenderam, não compreenderam, possuem uma baixíssima concepção do pecado. Eles dão um valor muito pequeno para o pecado e, portanto, eles, alegorizando, não comem o cordeiro assado no fogo, mas muitas vezes com água ou cru. Aqueles irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, ao comer todas as partes do cordeiro no fogo, assado ao fogo, Deus lhes deu de forma nítida o que significa o pecado, o resultado do pecado e o que acontecerá ao pecador que não possuir um cordeiro como seu substituto. Ele também passará pelo fogo do juízo. Eles tinham que ver nitidamente a carne sofrer com as chamas e compreender a gravidade do pecado. Quando os homens não entendem estas coisas, quando nós, os crentes, não compreendemos estas coisas, Cristo se torna menos necessário para a nossa salvação. O nosso louvor se torna menos inflamado de gratidão e amor ao Deus que nos salvou. Como bem disse Thomas Watson, enquanto o pecado não for amargo para os crentes, o Senhor Jesus também não será doce para eles. As ervas, o cordeiro no fogo, a roupa, eles estavam assistindo o peso do pecado sobre a carne, mas ao mesmo tempo estavam sendo alegrados com a doçura da libertação. Eu não passo por esse fogo, eu vou viajar, eu estou com malas prontas, eu vou viajar. O cordeiro passou pelo fogo, mas os crentes ingressam numa jornada que dá para a vida eterna. Eles celebram a libertação daquele fogo e daquela morte. Eles celebram a salvação, uma nova vida nos céus. Então hoje, nós também podemos diariamente, alegoricamente, ter esse momento do cordeiro, e das ervas, não fazendo literalmente, mas sempre nos examinando para vermos qual é o peso que nós damos ao pecado. Todas as vezes que diminuirmos o peso, menos fogo, menos cordeiro. Todas as vezes que aumentarmos o peso, então mais fogo, mais cordeiro, maior libertação. Deixe-me correr então
Eu não vou demorar muito, mas preciso tratar seguindo a estrutura da narrativa. Os versos de 12 a 13, então, você tem o julgamento. Nesse julgamento, então, o Senhor proclamou que estava julgando, sentenciando o pecado egípcio, os deuses egípcios, e o Senhor estava afirmando que somente Ele é Senhor sobre a terra. Somente Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro juiz sobre toda a terra. É importante lembrar, irmãos, não esqueçam disso, tá? O sangue do Cordeiro estava mostrando para Israel o julgamento sobre aquela casa. O destruidor julgou o Egito e matou os primogênitos. O destruidor olhou para a casa dos israelitas e já viu um primogênito morto. Lembrem-se, e o Senhor foi claro em Mateus 25. Ele disse que os ímpios e os justos se apresentarão no dia do juízo. Haverá um julgamento. Os ímpios receberão sentença de morte. Por que os justos não recebem sentença? Porque suas sentenças já foram aplicadas ao primogênito, ao cordeiro. Então, não há inocente nesse julgamento e há um único inocente em todo esse julgamento, o cordeiro, que se fez culpado para justificar os que não eram inocentes, mas que eram culpados. Então o sangue, e notem que Deus disse claramente, o sangue vos será por sinal, e eu vou ver o sangue. Então é um duplo sinal. Para vocês é um sinal de que o julgamento já veio sobre a casa. E para mim é um sinal de que o cordeiro, o primogênito, já morreu. É um negócio incrível, não é? Os crentes olhariam o sangue nas portas e saberiam, o destruidor já passou aqui. Mas nenhum de nós morreu. Não. Mas o Cordeiro sim. O justo, o Salvador. E então na noite, quando o destruidor passou, que viu a casa dos israelitas manchadas, cobertas com o sangue, o destruidor disse, o juízo já veio sobre essa casa, então eu não preciso passar por lá. É isso que é a salvação. É só isso que é a salvação. O destruidor disse, o juízo já veio sobre essa casa. O primogênito já morreu. Eu não preciso passar por lá. Aí olhava para a casa do egípcio, que não tinha o cordeiro. Ele disse, não passou o juízo por aqui, eu tenho que matar o primogênito. E então passava por dentro da casa e matava o primogênito. Então o julgamento foi feito. E as pragas, em todas elas, foram uma demonstração da justiça de Deus, da sua santidade e do seu julgamento. A morte dos primogênitos foi para o Egito o que significa não ter um Salvador. Mas para Israel, a morte dos primogênitos foi o que significa ter um Deus misericordioso. A morte dos primogênitos foi a maior tragédia, uma das grandes tragédias do mundo antigo. Para os que não tinham Salvador. Mas para quem tinha um Salvador, a morte dos primogênitos foi uma das maiores demonstrações de graça e amor, que seria repetida de forma infinitamente maior na cruz do Calvário. A morte dos primogênitos, a sentença, o juízo, a passagem do destruidor, lembrou aos homens o Deus que não pode mentir, conforme Gênesis 3,15, quando ele disse para a serpente, eu vou salvar por meio de um filho de mulher e vou te destruir. Gênesis 3,15. Eles serão salvos por meio de um filho de mulher. E em Gênesis 17, quando o Senhor fez aliança com Abraão e disse, eu vou salvar a tua descendência. A morte dos primogênitos, então, juízo de Deus contra o pecado, foi de fato de grande terror e destruição para quem não tinha um Salvador, um substituto, mas foi uma demonstração de amor, misericórdia, de fidelidade para aqueles que possuíam o Cordeiro.
Por isso Deus disse, eu irei ver, pessoalmente eu irei ver, eu verei o sangue, e aí passarei por cima de vós, por sobre vós. No julgamento final, Deus pessoalmente e intencionalmente julgará cada um. Porque toda ofensa e todo pecado é feito primariamente contra Deus. Então Ele vai estar lá para julgar, particularmente, intencionalmente e pessoalmente cada um. E Ele vai então procurar o sangue. Por isso que os santos não devem temer o juízo, porque já há sangue em nós. O sangue do Cordeiro já está em nós. O primogênito já morreu. O substituto já foi sacrificado em nosso favor. Todo aquele que crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador tem essa promessa de que passará pelo julgamento final, pelo juízo final, mas que não morrerá, porque o Senhor olhará, Ele verá, Ele constatará o sangue do seu Filho nos cobrindo. Então Ele vai passar por cima do nosso pecado, né? Porque esse pecado já foi pago na cruz. Essa era a distinção de Israel para os egípcios. Não havia inocentes ali, mas o que havia era que um substituto morreu por Israel. O mesmo acontecerá conosco, ou já aconteceu conosco, né? O substituto já deu sua vida por nós. Nós agora pertencemos ao Cordeiro. Então, quando chegar aquele dia difícil da morte, quando se aproximar aquele momento cheio de incertezas com relação às comparações que fazemos com aquilo que temos nessa terra, lembre-se da distinção que já foi feita entre você e os que não têm Cristo. Lembre-se de que o Cordeiro já sacrificou-se, foi sacrificado por você. Lembre que você poderá descer às sepulturas, mas você estará marcado com o sangue do Cordeiro. Então lembre-se e não duvide. Você não enfrentará juízo ou julgamento, mas na verdade gozará da liberdade, da salvação e da vida. Por fim, os versos de 14 a 28, o Senhor instrui então o seu povo de que este dia deveria ser um memorial, uma celebração solene, deveria ser repetido por todas as gerações, era um estatuto perpétuo. E o Senhor diz como deve ser a celebração. 7 dias deveria se comer pães asmos, ou seja, não poderia haver fermento naquela casa. Do 14º dia até o 21º dia, não poderia ter fermento naquela casa, nenhum pão poderia ser levedado. Eles deveriam ter santa assembleia no 14º dia e no 21º dia. Ou seja, eles teriam um dia de descanso, né, um sábado, né, no nosso caso um domingo no 14º dia e um domingo no 21º dia. Os outros dias da semana poderia se trabalhar, menos desses dois, porque eram os dias de culto e de descanso. Então, era uma semana longa de celebração e de louvor ao Senhor, não é? Celebrando a salvação através do sangue do Cordeiro. E aí, hoje nós não temos mais uma semana de celebração, né? E nem é necessário mais termos essa semana de celebração. Naquela época, essa semana, a festa dos pães asmos, ela fora estabelecida exatamente tipificando o culto que hoje é prestado ao Senhor, o dia do Senhor que hoje é guardado por cada um de nós, não é? Celebramos a nossa salvação hoje, celebramos a nossa libertação do pecado, mas há um aspecto dentro da semana da festa dos pães asmos que mostra
algo muito interessante, que é exatamente como se vive depois de liberto e como se vive depois de salvo. Qual é o que marca a vida de um liberto e de um salvo? É apenas não trabalhar sob a autoridade e poder de outro? Não, o Senhor vai explicar isso. Então, a festa dos pães asmos, Deus ordenou que o fermento fosse retirado das casas. E se você ler o texto, você vai perceber que em Êxodo 19 existe uma sentença de morte para quem desobedecesse esse princípio. Em qualquer casa que a pessoa nem precisava ter o fermento no pão, se ela tivesse o fermento em casa, essa pessoa seria eliminada, era pena de morte. Era um pecado capital ter o fermento durante a festa dos pães asmos. E por que Deus está enfatizando tanto a questão do fermento? Qual é a razão dessa ênfase? A razão é simples. A Escritura aponta, não é, que o fermento ele é um elemento que foi tipificado como sendo símbolo do pecado. O fermento é usado na Escritura para simbolizar aquilo que muda a massa, aquilo que altera a massa, ou seja, aquilo que deforma a massa, o pecado. O Senhor Jesus, por exemplo, em Lucas 12:1 disse, olha, fujam do fermento dos fariseus, que era o pecado da hipocrisia. O pecado da hipocrisia. O apóstolo Pedro, escrevendo em sua primeira carta, ele faz exatamente uma aplicação da semana dos pães asmos para a nossa vida hoje. E Pedro então diz, a partir do verso 15, Pedro diz assim, 1 de Pedro 1, de 15 a 21, Pedro diz assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também a vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E aí Pedro continua, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento. Verso 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, aquele que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Pedro faz uma aplicação dessa mudança do que significa ter liberdade e salvação, vida em Cristo. Pedro diz que isso implica não mais possuirmos o que possuíamos antes, como um procedimento vil, fútil, como uma vida de pecado. Pedro diz que agora essa liberdade, essa salvação, essa vida são caracterizadas pela santidade. Pela santidade. E isso não depende de tirar uma coisa e colocar outra coisa. Isso depende, como Pedro disse no verso 20 e 21, isso depende do sangue do Cordeiro estar em vós. Quando Pedro disse isso, Pedro olhava para o Êxodo. E por que Deus disse, tira o fermento? Porque agora o que repousa sobre vós é o sangue do Cordeiro. Então, aquilo era um símbolo de uma vida de santidade. Por uma semana, eles se livrariam de algo comum da vida. Eles estavam se livrando de algo que no passado também era comum para eles, o pecado, o procedimento vil. Deus estava convocando-os, chamando-os a uma nova vida, a uma vida santa e verdadeira, com Ele mesmo Deus. Por isso a proibição para não ter o fermento. E daí a ordem de Deus dizer, se alguém quer continuar em pecado, mas aí ele disse, se alguém tiver fermento, que morra. Porque se alguém quiser voltar ao pecado,
é sinal de que este não tem ainda o sangue do Cordeiro sobre si, ele precisa morrer. O apóstolo Paulo também fez uso dessa figura, dessa imagem da festa dos pães asmos em 1 Coríntios capítulo 5. Eu não vou ler o texto com os irmãos vão ler, mas no verso de número 6, 7 e 8, Paulo disse: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, aí ele vai lá à semana da Páscoa do Antigo Testamento, a festa dos pães asmos, diz: Cristo é o nosso Cordeiro. E nós somos nova massa em Cristo, por isso que não podemos ter mais o velho fermento, o fermento do pecado. Verso 8 ele diz: por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da malícia, da maldade, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. A nossa festa dos pães asmos, irmãos, é a nossa vida consagrada ao Senhor. A nossa festa dos pães asmos é a nossa celebração diária, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, sábado, não vivendo como o mundo. A nossa celebração da festa dos pães asmos é quando eu e você não apenas não fazemos isso para fazer aquilo, mas é quando nossa mente, visitada pelo Espírito, nos diz: tal coisa não honra o teu Cordeiro Pascal. Nós celebramos agora a nossa festa dos pães asmos com uma vida de santidade, de transformação à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os nossos asmos são exatamente a vida diária, o culto dominical. É uma vida inteira vivida para Deus e na presença de Deus. O que significava os pães asmos, o fermento ali, significava a ausência de pecado. E para nós significa ausência de pecado, mas presença do sangue salvador, regenerador do Cordeiro. Que Deus seja conosco, aplique a sua palavra a nós, nos faça a todo momento relembrar essa salvação gloriosa, essa distinção gloriosa, e que nós nos apliquemos a sermos santos como é santo aquele que nos chamou.